E com relação ao Cruzeiro, como nós estamos falando mais de assuntos fora das quatro linhas do que dentro, ontem nós tivemos uma coletiva, ontem pude acompanhar a coletiva na íntegra, e na hora da coletiva eu falava, caraca, mano, não tô entendendo bosta nenhuma. Aí depois eu falava... Pode falar bosta não. O advogado vai... Tô entendendo cocô nenhum. Meu... Aí de repente eu parava e falava, não, agora eu entendi, essa aí eu entendi. Café, aí eu entendi. Aí eu falava, não, calma, chegando em casa você vê, você assiste de novo, Cristiano, calma. E às vezes no calor ali do momento, 1 hora de entrevista, eu pregado ali, ouvindo, vendo, e eu falando 1 hora de entrevista coletiva, entendendo alguns pontos, não entendendo outros pontos, ficando esclarecido alguns pontos, outros obscuros. Aí, depois vendo, revendo, conversando com gente que entende, porque tem gente, inclusive, que está ouvindo e vendo a gente, que de direito entende muito mais que eu. De direito, o cara sabe onde ir, qual a lei, qual a duabilidade. Tem duplo sentido isso aqui, dá dupla interpretação ali. Aqui funciona, aqui tá correto, ali não tá correto não. E aí, conversando, a gente vai chegando num denominador comum. Mas não é um assunto que se decide em 1 ou 2 horas de programa e que você acha que tem opinião formada. Nem o torcedor, nem ninguém da imprensa, nem talvez os dirigentes envolvidos. Isso, obviamente, tem que ser destrinchado, vai ter que ser conversado, estudado, para a opinião ser a mais sólida possível. Tem-se uma opinião, mas às vezes baseada ou no achismo ou em alguma lei ou artigo que você leu e que você entendeu dessa forma. Mas nós vamos resenhar, nós vamos conversar e fica aqui a única coisa que eu entendi e de forma negativa. Se nós criticamos o Petralha, ele fez aquilo na entrevista coletiva... Ontem o Itaí petralhou. Ontem o Itaí petralhou. Não podemos abrir o programa aqui sem citar o que ele fez com o companheiro Vinícius Nicoletti, que, ao meu ver, foi muito equivocado, muito errado. Existem outras formas de conversar e falar. Somos humanos, erramos, e você errou, viu, Itaí? Errou muito. Estou do lado do Vinícius Nicoletti nessa. Bom dia. Rapaz, 8h16, eu acho que tem coisa que não dá pra você nem tentar, aliás, tem coisa que você não relativiza, né? Não há como relativizar. O Itaí foi muito infeliz, foi tão infeliz ontem em ameaçar o Nicoletti, que depois da coletiva foram pedir desculpa pro Nicoletti. Eu falei com o Nicoletti ontem à noite, ele estava escutando a Arena, inclusive, estava ouvindo a Arena, e depois falei com ele, quase 11 horas da noite, a gente trocando umas ideias e tal. É uma figura que eu gosto, respeito, é nosso amigo, e por isso a gente sempre tá falando e tal. Ele falou, Everton, nem me liguei naquilo. Lá em São Paulo, o pessoal da Fox não teve nenhuma reação, além de aguardar um pedido de desculpas que acabou acontecendo depois da coletiva. Agora, o pedido de desculpas não atenua o ato, né? Não pode atenuar, porque eu vejo com gravidade. Isso precisa acabar. Esse negócio de esculhambar jornalista, jogar torcida contra jornalista, esculhambar jornalista em coletiva, isso precisa acabar. Dá pra separar o que fez o Petralha e o que fez o Itaí. Os dois estão errados. E o Nicoletti disse ontem que logo após a coletiva foi procurado e que pediram desculpas e tal. Explicaram do clima pesado na coletiva, pediram desculpas e ele disse que é vida que segue, mas de fato isso não pode acontecer. E assim como aconteceu lá com o Petralha, com aquela menina que o Petralha esculhambou com ela na coletiva, e lá todo mundo seguiu na coletiva, aqui acontece a mesma coisa, todo mundo segue na coletiva como se nada. A verdade é essa, como se nada tivesse acontecido. E é grave. É muito grave, isso tem que acabar. Esse negócio de ficar jogando torcida, barra contra jornalista, porque a culpa é vocês da imprensa, a culpa é da imprensa, você jornalista. Não é assim que as coisas funcionam, né? Porque quando por vezes, né, a imprensa é uma grande parceira, mas em outras situações passa a ser inimiga, não dá pra entender, tô falando a imprensa em geral.
Nada com a gente aqui da rádio. Mas enfim, Eduardo Panzi. Bom dia, Everton. Bom dia, CJ, Alê. Um abraço, ouvinte ligado em mais um 98 Esportes aqui na Rádio 98. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro foi ontem para a entrevista coletiva armada, né? Armada porque tomou muita porrada e as críticas foram pesadas, a reportagem foi muito séria, as acusações são sérias e eles foram armados e estavam nitidamente nervosos. O Itair Machado, que foi quem mais falou durante a coletiva, o próprio presidente Wagner Pires. O Wagner falou e eu não entendi quase nada. Ai, que bom. O que foi dito. Que bom. Não entendi, sinceramente. De nenhuma das partes. Eu pensei, será que só eu? Ontem, acompanhando a entrevista pelo rádio e ligado nas redes sociais, muita gente rindo, né? De erros de português do Itair. Mas acho que erro de português aqui no nosso país é algo absolutamente normal. Certo. Nem todo mundo teve a chance de ter estudo, enfim. Acho que o negócio é muito mais macro do que essas observações. E eu acho que isso aí é o de menos, tá, gente? Tem coisa muito mais grave em jogo. E eu, por exemplo, tive muita dificuldade de entender o que foi dito pelo Wagner Pires de Sá. E não teve erro de português. Eu tive dificuldade mesmo. Ele tem dificuldade de passar o que ele tá pensando. Enfim. E em vários pontos da coletiva da diretoria do Cruzeiro não me convenceram. Vários pontos não me convenceram, eu até anotei. Eu acho que o mais grave deles é dar como garantia uma criança, né? Porque o Messinho, que é o apelido dele, eu esqueci o nome dele, ele não é um jogador. Estevão. O Estevão. Ele não é jogador, ele é criança. Ele é uma criança que joga futebol lá no Cruzeiro. É como eu jogava na escolinha do Colégio Pio XII. O colégio não podia me dar como garantia. Eu não tinha ligação de contrato com o colégio. E nenhuma criança tem. Isso é lei. Tá na Lei Pelé, tá no ECA. Então, sinceramente, e ficou batendo na tecla. Não, era só como garantia. Nem como garantia pode. Primeiro porque não existe o contrato. E aí você tá dando como garantia algo que não é seu, né? Exatamente. É como Exatamente. Então fica nulo, né? Porque eu falei ontem aqui no Arena. Se você dá como garantia algo que não existe, é um negócio nulo. Você não recebe nunca. Você não vai receber nunca e na justiça comum pode ser interpretado até como crime, né? Como crime, como estelionato e tal. Mas receber, você não vai receber. Eu entendo pouco, mas eu procurei ler a respeito do que foi dito na coletiva. Então eu achei um grande absurdo essa questão, e o Itair ele acabou se enrolando, né? Porque no início da coletiva ele fala que o Messinho não é do clube, que qualquer outro clube pode vir aqui pegar e amanhã ele tá jogando no Palmeiras, por exemplo. E aí no final da entrevista ele disse que se nenhum clube nos roubar o jogador da gente, se ele não é seu, como é que vai roubar? Se a coisa não é sua, vai roubar? Então, uma contradição muito grande. Outra coisa que me chamou a atenção, gente, um clube do tamanho do Cruzeiro, tá pegando empréstimo de 2 milhões, não tá pagando. Gente, 2 milhões pra gente é uma fortuna. Pra um clube de futebol, não é. Pega o empréstimo de 2 milhões e não paga. E aí aqueles documentos que a reportagem mostraram ainda dá como garantia um monte de parte de direito de federativo de clube. E outra, só foi pra coletiva e refez a parceria com o empresário, Cristiano, né, o nome dele? Cristiano. Depois da matéria. Só refez esse contrato depois que a reportagem foi ao ar. E aí, agora parece que tá em 1.500.000. Ô, gente, se o Cruzeiro tá tomando empréstimo de 2 milhões e não tá pagando, eu que achei um absurdo o que o Savoia falou, que o Mano tava emprestando dinheiro pro Cruzeiro, já não acho mais. O Mano Menezes tem 2 milhões no bolso esquerdo do bolso. No bolso esquerdo do pijama. 2 milhões e não tá pagando 2 milhões de empréstimo. Então isso também me chamou a atenção na coletiva. Outra coisa, não mostrar pro conselho fiscal do clube quanto ganha cada jogador. E a justificativa hoje tem muito sequestro por aí. Ô, gente, para, não tem idiota do outro lado. O torcedor não é besta. A hora que ele falar o que foi dito isso, eu fui pra rede social, o torcedor achando que tava ouvindo piada. Então, não dá pra... Gente, não tem bobo do outro lado. Empresário Cristiano Richard. Cristiano Richard. Enviamos todos os documentos ao conselho do clube, menos alguns. Então não são todos. E talvez esses alguns sejam importantes. E para finalizar, essa ameaça que foi feita ao Vinícius Nicoletti, uma coisa baixa,
Baixo nível, viu, Itaí? Baixo nível esse tipo de coisa. Isso não existe, isso não pode acontecer. A do Petralha, a diferença foi que o Petralha fez um microfone para todo mundo ouvir. Essa não foi, foi fora do microfone, então passou. Muita gente às vezes nem viu lá na hora. O próprio estava prestando atenção no foco do presidente. Exatamente. Então eu estava acompanhando a coletiva também pela live, não reparei, foi uma câmera do Sport TV que flagrou e, sinceramente, isso é baixar o nível demais. E a pergunta do Nicoletti foi uma pergunta muito bem feita, pontual. Foi ele que perguntou sobre o Messinho, uma criança ser dada como garantia, uma pergunta absolutamente pertinente e que tirou o Itaí do sério. Essa é a boa pergunta, que tira o entrevistado do sério. E aí o Itaí baixou o nível, né, Itaí? Não precisa disso. Ameaçar jornalista, eu sei, passou do limite, então foi uma entrevista coletiva que deveria ter sido dada. O Cruzeiro fez o correto, se pronunciou e para todo mundo, né? E não privilegiou nem A, nem B, nem C. Deu uma entrevista coletiva para todo mundo. Esclareceu algumas coisas, como por exemplo a questão da madeireira lá. Que a gente até entrevistou o Eduardo. E ele até citou. E o Itaí citou a entrevista do Eduardo. Acho que essa parte da madeireira para mim ficou bem clara. É uma madeireira que tem 3 atividades, entre elas a gestão de atletas. Na verdade são 2 empresas, né? Sim. Segundo informações do próprio Eduardo, ele tem. São 2 empresas. Uma é madeireira, a outra com o mesmo nome, consultoria esportiva. Acho que essa foi a parte. Tem jogadores no Atlético, tem jogadores no Cruzeiro, Isso, tem jogadores já fez outras negociações, desde 2010. Essa foi a parte que pra mim ficou bem explicada. As outras, sinceramente, pra mim não ficaram bem explicadas. A questão do Arrascaeta, pra mim, é uma grande enrolação. Por mais que o diretor financeiro, né, que deu a explicação, que tentou explicar a parte do Arrascaeta, a mim não convenceu. Ele foi até muito irônico, né? Então, olha, eu sou muito burro, tá? Eu sou muito ignorante, porque eu não consegui entender e nem fui convencido da sua explicação. Na verdade, eu devo ser muito ignorante mesmo. Tô aqui dando minha mão à palmatória até. Não sou Não obrigado. É ironia isso. Não. Essa parte técnica eu também. Eu também não entendo, mas não me convenceu. Talvez eu seja ignorante demais. A resposta puxa para uma linguagem mais técnica e tal. Aí a gente vai ter que estudar isso ou recorrer a alguém que saiba. Eu acho que alguém, eu não sei exatamente quem, e lamento não dar os créditos, alguém na coletiva disse isso ontem. Olha, pra gente analisar documentos e tal, vai dar um trabalhão danado, a gente vai ter uma grande dificuldade, mas tudo bem, estão falando pra gente fazer, a gente vai fazer, né? Porque foi falado até pelo Itaí que os documentos estarão no site oficial do Cruzeiro, não é isso? Sim. Pra quem quiser ver. Acho que o ideal é você, por exemplo, ter algum especialista para tratar do tema. Como ontem eu fui buscar informações sobre a questão do Messinho. Citei no Grafite, citei no Arena, mas a turma entende, muita gente entende do jeito dela. Muita gente entende do jeito dela. Mas não procura entender o que eu quis dizer. Quando eu disse ontem no Grafite, no Arena, sobre a questão do Messinho, só explicando mais uma vez para também botar uma pá de cal nesse assunto. O que eu falei aqui ontem é exatamente como o Eduardo Panzi, que acabou de falar aqui, entendeu. Quando eu disse que o objeto é nulo, independentemente de ser garantido ou vendido, objeto é nulo, o negócio passa a ser nulo. Por quê? Eu não tô falando dos outros jogadores dados como garantia, não, gente. Tá falando desse eu tô falando especificamente de um menino de 11 anos. Que não pertence ao Cruzeiro. Ele não pertence ao clube, portanto, se o credor aceitou... Foi o erro do credor. O erro do credor. Aí você vai, mas então você tá defendendo o clube. Não. O clube pode responder por estelionato. Acho que os dois erraram. Não, claro que os dois erraram, Dudu. Tô dizendo o seguinte, quando você me pede 10 mil emprestado e eu te dou de garantia o carro do CJ e você terreno aceita... na lua. Você não pode aceitar, cara. Terreno na lua. Você tem que entender que eu não vou receber isso aqui. Eu tô aceitando 20% do Messinho, mas eu estou aceitando 20% daquilo que não pertence ao Cruzeiro. Também errou. Né? Então o Cruzeiro pode responder por, sei lá, estelionato. Pode, nesse caso do Messinho, pode ter problema com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode. Eu não defendi o Cruzeiro aqui ontem. Eu só disse o seguinte, o objeto é nulo, o negócio do Messinho passa a ser nulo. E é o que mas tem. Até acharia, até acho interessante. Assim, você agora é especialista em direito. Não, eu conversei com 2 advogados que me explicaram o seguinte. Podia tentar conversar com algum agora. Me explicaram o seguinte. Os outros jogadores que o rapaz recebeu lá, os 20%, isso é outra história. Nós estamos falando de um garoto de 11 anos.
O Cruzeiro errou porque deu 20%, repassou 20% de um produto que não é dele. Uma criança. De uma criança. Não pertence ao clube, não tem contrato. Então, se o credor precisava primeiro entender que não existe esse produto, não existe esse objeto do negócio. Se ele aceitou, exatamente. o nada. Mas você está defendendo. Não estou defendendo o clube, eu estou dizendo que, especificamente, esses 20% ele não vai receber. Legalmente, o que também às vezes o torcedor tem que entender, no nosso país é assim, né, gente? Às vezes tem as coisas que são legais e as outras que são morais. E nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é moral é legal. Você pode trabalhar uma imoralidade. Nossa, isso é imoral demais. Mas, beleza. Eu concordo, você concorda. Mas vamos para os tribunais. Vamos conversar de acordo com a Constituição ou desportiva ou Constituição brasileira. De direito. Abre. Vai na frente do juiz. E nós nem somos juízes. Hein? Nós não somos juízes para julgar esse caso. Nem advogados para defender ou acusar. Aí vai ter a parte que acusa, a parte que defende, mostra cada um fazendo a sua parte e o juiz vai definir o ganho de causa ou a perda, enfim. Isso é a legalidade. Isso tá legal? Tem dupla interpretação? Aí vai depender dos bons advogados, um defende dali, o outro defende daqui, um segura mais que o outro, e aí aperta, pega brecha na lei. Agora, a moralidade nem sempre está andando com a legalidade. Aliás, nem sempre não. Não anda com a legalidade num país chamado Brasil. Porque é o seguinte, ou você esculacha, ou a sua opinião não presta pra nada. Mas isso mas é sempre assim. Você vai desagradar um determinado grupo. Aí um monte de gente vem lacrar em rede social e tal. E aí aquela velha história. Quando você diz algo que eu não tô de acordo, você não sabe nada, você é um escroto, e aí vai.